E aí estamos com o nosso Resumex, né, Deise? Exatamente, jovens. Então nós estávamos falando aí de energia mecânica, era a parte 5000, era a Por parte... aí. Mas aí deu uma facilitada com a quantidade de movimento, né? Que tem a ver com energia ainda. Isso. Mas como é movimento, é energia cinética, né? Geralmente a potencial envolve mais pouco. Mas sempre envolve também, Aí claro. fazendo a Né? parada, nós fomos lá desde a parte lá da Justamente. dinâmica, que trabalhava a força, depois nós vimos que a força, ela realiza um trabalho, pode ser um trabalho motor, um trabalho resistente. Nós vimos que a capacidade de realização de trabalho está ligada à energia potencial armazenada no corpo. Essa energia ela pode ser cinética, ela pode ser energia potencial gravitacional, potencial elástica, certo? E nós vimos que essa energia, ela se conserva quando o sistema é isolado, e nós vimos que devido a isso, né, Décio, o corpo com massa m e uma certa velocidade, ele adquire uma quantidade de movimento, não é isso? Justamente. E a gente viu podemos os tipos de relacionar colisão, né? também com a energia cinética, vimos vários tipos de colisão. Vamos lá então para ver o nosso Resumex de hoje. Olha aí, ó. Quantidade de movimento, né? Exatamente. Justamente, olha aí. Nós temos aí a relação que pode depender se você tiver a mesma velocidade e massas diferentes, Isso. né? Ou a mesma massa e velocidades diferentes. De qualquer maneira, nós temos aí, na verdade, o quê? A quantidade de movimento depende da massa e da velocidade. É diretamente proporcional, né, Décio? Isso. Massas diferentes, quantidade de movimento diferente. Velocidade diferente, quantidade de movimento diferente. Isso. Ó, nas figuras que estão acima, nós temos a mesma velocidade e massas diferentes. Então, de maior massa, mesmo ele estando com a mesma velocidade do outro, ele vai possuir uma maior quantidade de movimento porque é diretamente proporcional à massa. Justamente. E a mesma coisa ali na segunda figura, você preservando a massa dos dois, então a massa 1 ali é igual à massa do segundo carro, mas só que aumentando a velocidade, apesar de possuir a mesma massa, o outro vai ter uma quantidade de movimento maior, porque tem uma velocidade maior. Justamente, a gente vê ali o estrago do poste em relação a isso, né? Exatamente. Maior velocidade ou maior massa com a mesma velocidade. Então, E nós vimos também os tipos, né? E isso, as colisões, né? Pode ser perfeitamente elástico, aquele que transfere toda a velocidade para o outro, ou perfeitamente inelástico, é quando eles permanecem juntos após o choque, né? Isso. Ó, tá ali um, ó. Esse é o inelástico, né? E isso aí ficam juntos, né? Então a gente pode ver que a velocidade é dividida. Justamente, pode somar as velocidades antes e divide por 2, né? Exatamente. Se for a mesma massa, claro. Massa diferente. Isso, Mzinho, aí tem que fazer os cálculos. E o perfeitamente elástico é aquele que transfere, né? Um está em movimento, o outro está parado. Bate, o outro continua em movimento com a mesma velocidade. Também, se tiver a mesma massa, né, Deise? Aí a quantidade de movimento tem a ver com isso. Aí né? tem aquele coeficiente de choque, né, Décio? Restituição, de né? restituição, não é isso? Isso. Que dá pra gente ajudar também a identificar ali, né? Quando o choque também é parcialmente elástico, né, Deise? Quer dizer o quê? Parte da energia transfere, então o corpo antes, ele também fica com essa quantidade de movimento e após também fica. Os dois ficam com quantidade de movimento, que né? ali na primeira colisão nós podemos perceber, jovens, que eles saem com a mesma velocidade, perfeitamente inelástico. Estão juntos, né? Então o junto, coeficiente de restrição dele é diferente, zero. Certo? É zero, porque a gente sabe que é pela diferença, né, Décio? Isso. Das velocidades. E ali de baixo vocês podem observar que é um. Porque um sai com a velocidade total e o Máxima outro transferência, fica. né, Deise? Máxima transferência 100%, né? E quando, pessoal, os dois saem com uma certa velocidade diferente ali, a gente pode falar que ele está entre 0 e 1, o parcialmente. Então dá para identificar também pelo coeficiente. Pelo coeficiente. Maior coeficiente entre 0 e 1, maior transferência de quantidade de movimento. Exatamente. Menor coeficiente, menor transferência, né? Entendido, pessoal? Então, olha só, esse foi aí o nosso Resumex, certo? E nós vamos deixar vocês fazendo as atividades, depois a gente volta. Daqui a pouquinho estamos aí para... As vossas, né? As vossas atividades, depois a gente volta. E as nossas resoluções. Exatamente. Não, brincadeira. É a nossa atividade também, né? A gente faz ela daqui a pouco com vocês. Vamos lá. Até daqui a pouco.
Olha Estamos nós de volta. aqui. É isso. Ainda nem tempo de sentir saudade, né? Já tá aqui. Verdade. Para resolver as atividades aí, para tirar as dúvidas a né, gente vai relacionadas tirar- ao nosso conteúdo, quantidade de movimento. Justamente. Não é isso, o choque Décio? elástico, inelástico, né? Vamos lá então. Se liga Primeira lá, questão pessoal. aí, ó. Tirando as dúvidas. Questão Determinar a 1. velocidade de recuo. Olha bem, de recuo, ó. Né? Que um canhão, porque ele tem uma velocidade. O canhão ele dispara a bala, né? Isso. Mas ele é lançado para trás, né? Para compensar, claro. Então, o canhão possui massa 1000 vezes maior que a massa da bala. Ah, eu não tenho a massa. 1000 M, né? 1000 vezes M. Exatamente. Um é M e o outro é 1000 M. E sabendo que a velocidade de saída do projétil, que é a bala do canhão, é de 200 metros por segundo. Então, qual a velocidade de recuo? Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. O que a gente pode falar aqui aí, Décio, é um choque, certo? Então, se a gente for perceber aqui, pessoal, olha só, vem aqui com nós rapidinho. Então, imagine estar aqui na minha mão, preste a canetinha, professor. Com certeza, Canetita. toda sua. Obrigada. Então, aqui, ó, pessoal, imagine aqui é o canhão, aqui é a bala, mas assim, né? Essa bala Não deve tem ser os aquela- projetos de míssil hoje em dia. Aquelas revistas lá, assim, o tamanho do produto não condiz ao objeto real, então é só pra gente representar. Tá aqui, certo? Os dois, pessoal, eles estão assim, ok? O que vai acontecer? Olha só, a bala ela vai ser lançada, mas isso aqui, quando a bala é lançada, ele dá um recuo. Então a Justamente. gente pode falar que é um tipo de choque. Qualquer arma, né, faz isso, né? Qualquer arma faz isso, pessoal. Então a gente chama de velocidade de recuo. E a gente pode fazer esse cálculo através dessa preservação de quantidade de movimento, porque de certa forma, né, dessa é um choque. Um sai com uma velocidade e o outro recua com outra velocidade. Outra velocidade. Então nós temos Claro que a velocidade vai depender da massa, né? Como a bala Isso. tem uma massa menor, tem uma velocidade maior para compensar. Exatamente. Porque a quantidade de movimento antes é zero, né, Deise? Porque eles estão parados, né, os dois? Porque a gente tem que entender, pessoal, que quando a gente tem colisão, não é necessariamente que eles têm que sair além de mesma direção, mesmo sentido, né? Isso. Eles podem sair em sentidos opostos, mesma direção, sentido oposto. Pode justamente. acontecer também, e é o caso que a gente trabalha com projéteis de armas, né? Canhão e etc. Fechado? Fechado. Então vamos resolver, Vamos pessoal, lá, então. valor. Vamos lá? Ó, como o Décio falou, a gente não tem a massa, mas sabe que é 1000 vezes maior, né, Décio? E nós temos uma questãozinha ali para depois, né, Deise, que as respostas estão em quilômetros por hora, né? Isso, então olha depois lá, vai ó. ter que pensar bem e trocar. Nós podemos fazer em metros por segundo no início, né? Até por causa das unidades, né? A gente pode trabalhar e no final transforma. É mais prático, né? Para poder fazer isso. Bem que aí a outra M vai ser só letra mesmo. Só prestar aí. atenção nas unidades que estão nas Isso. alternativas, né? A velocidade de recuo do canhão pode ser determinada por meio do princípio da conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Exatamente. Adotaremos o sentido de movimento do canhão após o tiro como sendo negativo. Então, teremos o quê? Que é inicial é igual ao que é final, só que no início nós a bala, temos... por exemplo, vai da esquerda para a direita, então o caminhão vai ter uma velocidade de recuo da direita para a esquerda. Justamente. Então, se você adota o sentido da bala como sendo positivo da trajetória, do canhão vai ser... Negativo, porque da Negativo. sentido oposto, né? Igual a gente viu naquele exemplo lá. Vamos conservar isso daí. Lembrando que antes estava zero, no final tem que dar zero. Mas não quer dizer o canhão mais a bala é zero, mas o canhão pode ter uma velocidade e a bala de maneira que somando dá zero. Exatamente. Por isso já sabe, vai ter que diminuir, né? Que é o princípio zero. da preservação, né, Décio, da conservação da quantidade de movimento é essa. A quantidade de Justamente. movimento total envolvida é igual a zero, certo? Igual a zero. E aí a gente passa um para um lado, deixa um do lado e fica daquela forma que está ali. Justamente. Então, pessoal, vamos substituir O canhão é o quê? Massa do canhão isso. e velocidade, né? Só que o canhão é 1000 vezes a massa da bala. Ó. Exatamente. E a massa da bala é M, então 1000 vezes M, né? Isso, é só você imaginar, pessoal, a massa 1, você pode falar que é no caso aqui, olha só. Do a canhão, gente tem né? do canhão, né? Então é 1000 vezes alguma coisa. O que é a massa 2? É M. Sim, então é 1000 Então é vezes 1000 daí. M. Muito bem. Certinho? Aí a gente tem que a velocidade da nova, vou colocar bala, né? Ó, 200 metros por segundo. Vamos trabalhar em metros por segundo? Depois transforma, né? Justamente. E aqui do canhão, ó,
Porque a resposta está pedindo quilômetros por hora, né? Uai, né? Olha aí, uai. Uai, qual é? Uai. É só mudar de lado, né? Aí... Aqui, pessoal, lembrando, ó, o Décio falou, o negativo está aqui por causa do sentido da trajetória. Isso, a gente falou certo? que o canhão é sentido oposto, né? Ou se você perceber aqui também, ó, esse mais esse é igual a zero, se você passar isso aqui que está positivo para o outro lado, ele fica negativo. Negativo, mesma certo? coisa. Ou se você coloca na equação, lembra do sinal por causa do sentido da trajetória. Então, você pode ter esses dois raciocínios aí. Então, Vamos ajeitar aí um pouquinho, mudou de lado, negativo com positivo. Dá para simplificar o M, né, O Décio? M, tanto agora ou depois, tanto faz. Né? Olha lá, deixou para depois. Pode cortar o M, porque são letras iguais, estão dividindo, né? Deixa eu apagar ali. E 200 dividido por 1000 dá 0,2 metros por segundo. Lembrando que multiplica por 3,6 para transformar em quilômetros por hora, porque a nossa resposta, todas elas estão em quilômetros por hora. Isso. Olha lá. Olha que bonito. Né? Chega, ele ficou... 0,72 quilômetros por hora. Então, É isso letra... aí. Vamos ver aqui qual é a letrita. Letra B, Letra B. né? Fechou. Olha aí. Justamente. Então, ficou na dúvida nesse tipo de questão, quando você está trabalhando com projéteis, né? Pode colocar pela conservação da quantidade de movimento que você consegue resolver, né, Décio? Justamente. Então, esse recuo do canhão é pequeno, que é 0,2 metros por segundo, é em torno de 20 centímetros, né, por segundo. Exatamente. Então, 20 centímetros é mais ou menos... ali, talvez nem isso, ele vai ter as coisas que segura ele, trava para ele não se soltar, né? Exatamente, é isso aí. Mas em filmes aí de pirata, por exemplo, dos navios, a gente percebe o recuo dos canhões batendo para trás. Esses filmes, principalmente, são muito legais esse efeito, né? Você vê os canhões retornando dentro do navio, né? Batendo para trás. Até porque não tem nada para É o segurar mesmo ali, canhão, né? Justamente. Então você vai conseguir ver o recuo. Aí para achar a distância, nem que você falou, já tem a velocidade, é isso? Só substituir que a gente consegue achar. Bem fechado? Questão 2? Questão 2. Olha lá, pessoal, marque a alternativa correta a respeito da quantidade de movimento, grandeza que é o resultado do produto da massa de um corpo por sua velocidade. Então ali, olha só, nas 3 primeiras linhas, ele já deu a fórmula da quantidade de movimento. Massa vezes velocidade. Lembre-se que, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida para a quantidade de movimento será quilograma vezes metro por segundo. O quadrado já é Newton, né, Décio? Aqui... Justamente, metro por segundo ao quadrado é Newton. Ó, letra A. A quantidade de movimento é uma grandeza escalar e a direção e o sentido desse vetor sempre acompanharão a direção e o sentido de aceleração? Olha só, ele já dá uma orientação aqui, não dá? Ó. Mas está dizendo que é escalar, como é que escalar pode ter orientação, né? Furou aqui a letra A já, né? Tchau, letra Tudo A. bem a orientação, mas aí diz que é escalar, já mata, né? Como é que vetor, a grandeza escalar vai ter vetor? Né? Ó, já fala aqui vetor, então é vetorial, é isso? Forças internas são capazes de gerar variação da quantidade de movimento total do sistema. Aí nós vimos que o sistema é conservação da quantidade de movimento, só força externa pode mudar, né? Exatamente. Então aqui, ó, furou aqui, pelo externa, né? Isso. É uma externa. É uma externa. Em hipótese alguma, forças internas gerarão variação da quantidade de movimento. É, né? Variação da quantidade de movimento, né? Aí a quantidade de movimento também pode ser chamada de momento angular. Opa! De momento linear, né? Não angular, né? Exatamente aqui. E a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, cuja direção e sentido são iguais aos do vetor velocidade. Não é? Então, olha só, vamos dar uma olhada na nossa explicação aqui. A quantidade de movimento também é chamada de momento linear. É uma grandeza vetorial que pode ser definida pelo produto da massa do corpo por sua velocidade. A direção e o sentido do vetor quantidade de movimento serão iguais Vetor velocidade. velocidade. A letra C, a ideia ali é porque a palavra hipótese alguma, quer dizer, em nenhum momento, é isso que matou a questão, né? Exatamente. Elas, sim, pode acontecer, de força interna acontecer. Aí não tem a conservação da quantidade de movimento e o sistema aí não é isolado, né, Deise? Exatamente. Então pode acontecer, Ele mas... falou sistema isolado aqui, né? Isso. Então, ok.
Letra E de exato, então. Em gases mesmo, uma parte pode ser aquecida e outra não, né? Aí as Exato. moléculas podem ter uma força interna devido ao aquecimento e acabar interferindo em todo o sistema. E é um Exato. sistema isolado, você pode aquecer o sistema, né? Só parte dele. E assim vai para o segundo ano, na verdade, a gente tem essa parte aí. Mas então, é importante assim, quando falar sempre, hipótese alguma, de maneira nenhuma, toma cuidado, porque Nunca, na física né? o negócio de sempre não é Nunca diga nunca. Sempre, nunca é sempre. Então, na física, esse nunca diga nunca é bem válido, tá, pessoal? Porque quando você vê alguma coisa assim, que remeta ao sinônimo de nunca, então você lê muito bem o que tá depois, porque para você colocar nunca, né, Décio, tem que ser algo bem, bem, bem restrito mesmo. A velocidade é sempre vetorial. A palavra sempre mata, porque Matou, existem ela condições que ela pode ser escalar. Exatamente. Né? Então, ali, além de não ter dado sistema isolado, ele colocou hipótese alguma. Então, tem hipótese, sim, que na física, essa força interna pode variar essa Justamente. quantidade de movimento. Ok? Fechado? E a letra E, se você for ver, ela derrubou todas as outras, porque traz todas as características da conservação Realmente. do E a quantidade de movimento né? depende só da velocidade mesmo, né? Nós já vimos. Então, Fechado? Questãozinha nem agora. Vamos lá, pessoal? vamos lá. Enem é com nós mesmos. Opa, fechou, olha lá, ó. Se liga no Enem. Olha aí que bonito. Em julho de 1994, um grande cometa chamado, sei lá, Shoemaker-Levy. Shoemaker. Eu não sou bom nessa coisa, não. Vou ter que fazer um treino só para ler essas coisas. Atingiu Júpiter em uma colisão frontal e inelástica dele. Quer dizer, que ele bateu e ficou no planeta, né? Exatamente. Aqui no planeta Terra já teve também asteroides que atingiram, né? De uma nave no espaço em repouso, em relação ao planeta Júpiter, observou-se que a velocidade do cometa era de 6 vezes 10 a 4 metros por segundo. Ó, 60 mil metros por segundo. Antes da colisão, Antes né? da colisão. E considere que a massa do cometa é de 3 vezes 10 a 14 quilogramas e que a massa de Júpiter é 1,8 vezes 10 a 27 quilogramas. Bem maior, Bom, né? essa inelástica, quando bateu no planeta, né? Aí ele ficou junto, né? Ele ficou junto. Com a mesma velocidade do planeta. E a gente já sabe o valor do coeficiente de restituição, né? Justamente. Zero. Zero, Ezinho vale zero, certo? Olha a explosão que bonita aí. Exatamente. E ali, olha Com só, base nessas informações, a velocidade em relação à nave com que Júpiter se deslocou no espaço após a colisão é o quê? aí fala aqui muito pequena, mas faz o planeta se deslocar de sua órbita, suficiente para que o planeta possua uma nova órbita, nossa, exagerado aqui, né? Capaz de provocar um reordenamento de sua rotação, desprezível, que não é capaz de alterar a velocidade do planeta, e determinante para que o planeta tenha velocidade de translação. Tem umas que são bem exageradas aí, mas vamos descobrir o porquê, né, Décio? Justamente. Bom, tá falando aqui como nós vamos ver de colisão, certo? Já tá falando tipo de colisão já. Então, a gente, como tá falando de colisão, nós podemos utilizar a conservação da quantidade de movimento. Olha lá, ó. Lembrando que a diferença de massa é enorme aí, né? Que antes é igual que depois. Certo? Lá no enunciado a gente já sabe a velocidade de colisão anterior do Antes, cometa, a então vamos velocidade. ver o que vai acontecer agora. Então tá aí, olha só. Júpiter, J, né? E o seu cometa, para facilitar. A massa de Júpiter vezes a velocidade de Júpiter é igual a massa do cometa vezes a velocidade do cometa. Isso antes, né? E depois, como eles estão juntos, inelástico, a massa dos dois juntos Exatamente. vezes a única velocidade deles. Então junto é a condição da colisão inelástica, os dois saírem juntos. Bom, a gente tem a massa da galera, a velocidade também. Vamos substituir aí, olha só. Tá ali, Lembrando ó. que Júpiter está parado em relação ao cometa, né? Porque ele está se movendo uma órbita em torno do Sol, mas não do cometa, né? Então tá aqui, ó, a massa Cometa. dele, ó. Como é zero, vai dar zero, né? Opa. Na verdade. Isso aí, a velocidade é zero. Aqui, certo? Aí a massa do cometa, a velocidade Do dele, cometa. pessoal, antes da colisão. Aí somou as massas e aqui a velocidade. Pronto, só faltou uma incógnita. Facinho, né? Júpiter facilitou pra gente ali, deu zero a primeira parte. Então olha só, aqui a gente vai só fazer uma transformação.
Certo? Ali ficou 3 vezes 6, 18, né? 14 mais 4, 18. Somos expoente, multiplica as bases, somos expoente. Exatamente. Aí pega aqui, vamos fazer uma divisãozinha? E lá temos que transformar, que só pode somar de mesma... Exatamente. Né, mesma base e mesmo expoente, né? Desse. Isso, aqui, pessoal, ó. Por isso que lá, ó, nós que somou lá 1,8 vezes 10 a 27, somou com 3 vezes 10 a 14, deu 1,80003 vezes 10 a 27. O cometa não influenciou em nada a massa dele, né? Nadinha. Aqui, pessoal, olha só, foi embora porque foi multiplicado por zero. Aqui a gente multiplica, certo? O 3 e o 6, que é os coeficientes, somos expoentes. Tá aqui, ok? E nesse lado aqui teve que transformar para poder, né? É claro que isso vai dar 0,00, olha aí, dividindo. É porque ali tem que transformar na mesma base, né? 10 a 27. Aí 3 vezes 10 a 14 é 0,0003 vezes 10 a 27. Então é melhor transformar aquele lá, né? Ele já transformou aqui, né? Porque o outro, né, ia ficar enorme, né? Fechado, aí dividiu, ali, ó. Né? Quando dividir vai dar 0,0010 vezes 10 a menos 10 10 bilionésimo, né? É dividir por um bilhão, né? Pessoal, você divide por 1 bilhão? Justamente. Insignificante, né? É. Essa velocidade aí. Ó, transformando ali em notação. Lembrando aqui, pessoal, que a gente fez a divisão dos números, conservou a base, subtraiu o expoente. Então é mais 18 menos mais 27, certo? Justamente. Então ficou ali, olha só, a notação, uma casinha para nossa esquerda, vai positivo, como já tinha menos 9, mais 1, ok? Então ali nós temos a mesma coisa que dividir por isso daí. Isso aí foi a velocidade. Valor desprezível, né? Portanto, esse choque não afetou a velocidade de Júpiter. Letra D de dado, ou seja, olha ali, ó, desprezível. É capaz de alterar a velocidade do planeta. Muito bem. Entendido, pessoal? Fechou? Então ali, ó, nós vimos que fez nem cócegas. No planeta, né? No planeta ali, com a velocidade dele. Certo? Justamente. Bom, aí a próxima aula a gente continua com esse assunto. Vem mais um pouco ainda e até a próxima aula. Até, pessoal. Nem senti o cócega.